Hallelujah. Aleluia. Well, I believe during these 2 days, Bom, eu creio que durante esses 2 dias you will experience something that will change your life. você irá experimentar algo que vai mudar a sua vida. The Holy Spirit is here already. O Espírito Santo está aqui. He's here not only to ignite, Ele está aqui não somente para colocar um fogo, but also to equip us. mas também para nos equipar, para nos capacitar. While I was sitting here, Enquanto estava sentado aqui, I was quickly calculating. eu estava calculando rapidamente, When Evangelist Bonke said, como o Bonke disse, since the year 2000, we have seen more than 50 million signed up decisions for Jesus Christ. como ele disse, em 10 anos nós vimos mais de 50 milhões de cartões assinados de decisões por Jesus Cristo. I quickly calculated if we have, let's say, today and tomorrow, 5,000 people here, Eu calculei rapidamente, se tivermos hoje e amanhã 5.000 pessoas aqui, we could reach the whole world if only every third person really catches the fire. nós poderíamos alcançar todo mundo se apenas cada terceira pessoa pegasse fogo aqui Within 1 year, dentro de um ano. the whole world for Jesus. Ou todo mundo para Jesus. Amen. Amém. Brazil shall be saved. Brasil será salvo. And I don't say this as a nice phrase. E eu não digo isso como uma frase bonita. I say it because I believe it from the bottom of my heart. Eu digo porque eu creio do fundo do meu coração. Whole Brazil can be and shall be saved. Todo o Brasil pode e deve ser salvo. Why do I say this? Por que eu digo isso? It's not a joke. Não é uma brincadeira. I say it because I have reason to believe it. Eu digo porque eu tenho razão para crer. As long as my Bible says, with God, all things are possible. Pois enquanto a minha Bíblia diz que todas as coisas são possíveis, Tell me one reason why it should not be possible. me dá uma razão porque não seria possível. With God, all things are possible. Com Deus todas as coisas são possíveis. If we catch the fire here in these days, Se nós pegarmos fogo aqui nesses dias, and we go out from this place, e nós saímos desse lugar, and we really go with a passion for the lost, e nós realmente vamos com paixão pelos perdidos, the fire and the power of God, o fogo e o poder de Deus, we can see all of Brazil being saved. nós podemos ver todo o Brasil sendo salvo. Because this is the reason why Jesus came. Porque essa é a razão por que Jesus He veio. came according to his own words, Ele veio de acordo com as suas próprias palavras, to seek and to save sinners. para buscar e salvar o pecador. And this is what we are doing here. E é isso que nós estamos fazendo aqui. I was 21 years of age. Eu tinha 21 anos, I was a rotten sinner. eu era um pecador, I was lost. estava perdido, Drugs, alcohol, and everything. drogas, álcool, tudo mais. I was completely lost. Eu estava completamente perdido. But one Monday night, Mas uma noite de segunda-feira, I was in a youth prayer meeting. eu estava numa reunião de oração de jovens. There was only a group of 5 or 7 young people. Havia apenas 5 ou 7 jovens ali. I think they were all younger than I. Penso que eram todos mais jovens que eu. And one of the young people, he invited me week after week after week. E um desses jovens me convidava semana após semana. And I was thinking, this young man, he's crazy. Why is he coming Monday after Monday and inviting me to a prayer meeting? E eu pensava, esse jovem é louco, por que ele vem me convidar semana após semana para essa reunião de oração? I was not interested in it at all. Eu não estava interessado. And one Monday night he came again. E numa noite de segunda-feira ele veio novamente. And he said, come to our prayer meeting. E ele disse, vem à nossa reunião de oração. I said, Jan, I don't want to come, and if you come and bother me again, I'm going to beat you up. Eu disse, Jan, eu não quero ir, e se você continuar me enchendo assim, eu vou lhe bater. I was a tough fighter. Eu era um lutador, I like to fight. eu gostava de lutar. And he said, okay, then I come next Monday again. E ele disse, ok, então eu venho na próxima segunda-feira. And I said, how can somebody be so crazy to come again and again and there is no chance? E eu pensava, como que alguém pode ser tão maluco, vir vez após vez e sem haver qualquer chance? So I said, Jan, let's make a deal. E eu disse, Jan, vamos fazer um trato. I come tonight Eu venho hoje à noite, under condition that you will never come again. sob a condição de que eu não virei mais. And he said, that's a deal. E ele disse, ok, trato You come feito. tonight and I leave you Você vem alone. hoje e eu lhe deixo sozinho. He must have somehow heard from heaven.
ele deve ter de alguma forma ouvido do céu. I went to this prayer meeting, Eu fui a essa reunião de oração and a young girl read a scripture. I don't know what she read. e uma jovem, uma moça, leu a escritura, não lembro o que ela leu. And then she said, let's all pray. E aí ela disse, vamos orar. And I thought, now all of these young people, they will come and lay hands on me and pray. E eu pensei, agora esses jovens vão vir colocar as mãos sobre mim e vão orar. No, they just slipped down and prayed in front of their chairs. Mas não, simplesmente eles se ajoelharam e começaram a orar. And I thought, they are cowards. E eu pensei, são covardes. But I felt funny just sitting there, so I also knelt down. Mas eu me senti estranho, então eu também me ajoelhei. The moment my knees touched the ground, the presence of God filled this No room. momento em que meus joelhos tocaram o chão, eu senti a presença de Deus. The glory of God moved into this room. A glória de Deus entrou nesse ambiente. I had never in my life experienced anything like Eu this. nunca tinha experimentado nada desse tipo na minha vida. But I had an experience that changed my life. Mas eu tive uma experiência que mudou a minha vida. I saw a deep, deep, deep valley. Eu vi um profundo A vale. cliff. Eu I, vi, s- I saw myself standing at the edge of this big, big valley. e eu estava me vendo parado diante desse vale. And it was like a mighty force wanted to throw me down and kill me. E havia como uma força muito forte que queria me empurrar para esse precipício. And I knew this is the moment I'm going to die. E eu sabia nesse momento que eu iria morrer. And suddenly I saw on the other side of this valley, E de repente eu vi do outro lado do vale, I saw a cross lifted up. eu vi uma cruz sendo levantada. And from the cross, I saw a hand reaching over this valley. E daquela cruz eu vi uma mão alcançando por sobre o vale. And I heard the voice of Jesus as clear as a bell. E eu ouvi a voz de Jesus de maneira muito clara. Siegfried, take my hand. Siegfried, pegue na minha mão. Give me your life. Me dê a sua vida. This is your last chance. Essa é a sua última chance. I don't know how long I was laying on the floor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali deitado no I chão. just know one thing. Eu só sei de uma coisa. I repented. Eu me arrependi. I was crying. Eu estava chorando. And when I got up, E quando eu me levantei, the blood of Jesus has washed away all my sins. o sangue de Jesus tinha lavado todos os meus pecados. He had completely recreated my life. Ele tinha recriado a minha vida completamente. At the same moment, he filled me with his spirit. E no mesmo momento ele me preencheu, me encheu com o Espírito Santo. I got up, I was speaking in tongues, I was rejoicing. Eu levantei, eu estava falando em línguas, eu estava regozijando. That was on a Monday night. Foi uma noite maravilhosa. On Saturday, I went to my home city. Naquele sábado eu fui para minha cidade. The people knew me. It's a small town with 30,000 inhabitants. É uma cidade pequena de 30 mil habitantes, eles me conheciam. I took an empty Coca-Cola box. Eu peguei uma caixa de Coca-Cola vazia I stood on it and I give a testimony what Jesus did with my life. e eu me levantei sobre essa caixa e comecei a falar o que Jesus tinha feito I na minha didn't know how vida. to preach, Eu não sabia como pregar, but I had experienced something that changed my life. mas eu tinha experimentado alguma coisa que tinha mudado a minha vida. And the young people, they grew within a couple of months from 5 to 50 or 75 people. E aquele grupo de jovens, em alguns meses, aumentou para muitos jovens. Here is my wife, she's my witness. Aqui está a minha esposa, ela é minha testemunha. Sunday morning, Num domingo de manhã, the pastor called me to the front o pastor me chamou para frente and he said, Siegfried, give your testimony. e ele disse: Siegfried, dá o seu testemunho. And I gave my testimony, what Jesus did just this week. E eu testemunhei o que Jesus tinha feito comigo naquela semana. And why do I say this? E por que eu estou dizendo Here isso? comes the point. Aqui vem o ponto. After I gave my testimony, I sat down. Depois de eu dar o meu testemunho, eu me sentei. One elderly man, maybe like me now, Ancião, homem idoso, talvez como eu he agora, came to me, he put his arm around my shoulder, ele veio até mim, colocou seu braço sobre o meu ombro and he said, Siegfried, this is wonderful. You know, when I was young, I was also burning like you. e ele disse: Siegfried, isso é maravilhoso. Você sabe, quando eu era jovem como você, eu também queimava como This você. day, I made a vow to God. Nesse dia eu fiz um voto a Deus. And I said, Lord, let never ever come a day in my life
E eu disse, Deus, não deixe, não permita que algum dia venha um dia na minha vida where I will say, once I have been burning. em que eu diga, um dia eu tinha um fogo. And I can tell you this is more than 30 years ago. E eu posso dizer que isso foi há mais de 30 anos atrás. And the fire has never lost its heat. E eu posso Hallelujah. dizer que o fogo nunca deixou a sua intensidade dentro Because de mim. it's not my fire, it's the fire of the Holy Porque Spirit. não é o meu fogo, mas é o fogo do Espírito Santo. We are not trying to keep and steer the fire. Nós é que temos que manter o fogo. It is the wind of the Holy Spirit that keeps us burning. É o Espírito Santo que nos faz queimar. And I pray that in these 2 days, E a minha oração é que nesses 2 dias, by tomorrow at noon, que amanhã pela noite, the fire of God will fall in such a way o fogo de Deus caia de tal maneira that He ignites lives here of men and women que ele ignite você, homens e mulheres, with a fire that will never ever extinguish com o fogo que nunca se apagará, until the last one in this world has heard the gospel of Jesus até Christ. que o último nesse mundo tenha ouvido a mensagem do Senhor Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. I say this not to show what we did. I don't say this to show what we did the last years. Eu não digo isso somente para dizer o que fizemos nos últimos I anos. say this because I have a burning desire to see this world being saved for Jesus. Eu digo isso porque eu tenho um desejo que queima dentro de mim, que o mundo seja salvo. About 15, 16 years ago, Há uns 16 anos atrás, my children were still about 10 or 12. meus filhos eram 10 ou 12 anos, tinham 10 ou 12 anos. I took one of my kids to Frankfurt, the red light district. Eu peguei um dos meus filhos para Frankfurt, num distrito chamado Red Light. Now you may say, how can he do this? Such an irresponsible thing. E você diz, como você pode fazer algo tão irresponsável? But to me, it seems like all Frankfurt is red light district. Mas eu creio que todo Frankfurt é um distrito perigoso. We went down to the main railway station. E nós fomos até a estrada principal, a rua principal. And on the west side of the railway station, there is a place, a whole street, E nós fomos até perto da estação de trem e há uma rua ali where you see prostitution and drug consumption. onde você vê prostituição e consumo de drogas. And the thing is that these kids are only 10, 12, 14 years of age. E a coisa interessante é que esses jovens, essas pessoas que tomam as drogas e que se prostituem, têm apenas 14, 15 anos de idade. Young boys that prostitute themselves. Jovens se prostituindo. My son and my daughter were left and right on my hand. Meu filho e minha filha estavam do meu lado direito e esquerdo. Tears in their eyes, looking at these kids with a needle in their arm. Eles tinham lágrimas nos olhos, olhando para essas crianças, esses jovens com agulhas no braço. And my daughter said, Daddy, why are they doing this? E a minha filha disse, papai, por que eles estão fazendo isso? And I said, because you and I don't go and tell them different. E eu disse, é porque você e eu não vamos e dizemos a eles fazer diferente. How shall they know if you and I don't go? Como eles podem saber se eu e você não vamos? How shall they hear if we don't speak? Como eles vão ouvir se nós não falamos? We cannot do it with any social work Nós não podemos fazer com qualquer trabalho social, if it's not fed with the fire of the Holy Spirit. se não é alimentado pelo Espírito Santo e pelo fogo dele. In the last days, says the Lord, Nos últimos dias diz o Senhor, I will pour out my spirit upon all flesh. eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. In the last days, says the Lord, Nos últimos dias diz o Senhor, I will pour out my spirit upon all flesh. eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Is here anybody made out of flesh? Alguém aqui é feito de carne? Anybody here made out? Wow. Alguém aqui é feito de carne? You know what? This is for you. Você sabe o que? Isso é para você. Receive this prophecy for you today. Receba essa profecia para você hoje. Hallelujah. Aleluia. Well, we are here for a fire conference. Bem, nós estamos aqui para uma conferência de fogo. And we want to prepare the ground for tomorrow. E nós queremos preparar o caminho, o solo para amanhã. As Amo was saying already,
Como o Arno estava dizendo, when I came into this room this afternoon, quando eu entrei nesse ambiente essa tarde, it was to me it's like there was a pile of dry wood waiting to be ignited. era como se tivesse uma pilha de madeira seca esperando para ser incendiada. And maybe you think it's cold in here. E talvez você perceba que está frio aqui. I feel heat. Eu sinto calor. I feel heat over this whole place already. Eu sinto calor sobre todo esse lugar. I feel the Holy Spirit hovering over this place. Eu sinto o Espírito Santo sobre esse lugar, And flutuando sobre whenever esse the Holy lugar. Spirit is moving and hovering over a E place, quando o Espírito Santo está movendo-se sobre um lugar, He's just waiting for the okay from heaven ele está só esperando o ok lá do céu, to fall and ignite men and women. para cair e incendiar homens e mulheres. Hallelujah. Let's open our Bibles this afternoon. Vamos abrir a nossa Bíblia, John 20, João 20, John 20, verse 21 and 22. João capítulo 20, versículo 21. John 20, 21 and 22. João 20, 21 e 22. So Jesus said to them again, peace to you. Disse-lhe Jesus de novo, paz seja convosco. As the Father sent me, I also sent you. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. And when he said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Receive Santo. the Holy Spirit. Recebei o Espírito Santo. Receive the Holy Spirit. Recebam o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. This is what we are going to experience here. Isso é o que nós vamos experimentar aqui. We will receive the Holy Spirit, Nós vamos receber o Espírito Santo, not because I say it, não porque eu estou dizendo, not because Evangelist Bonke says it, não porque o evangelista bom que because disse, it's a promise from heaven, mas porque é uma promessa do céu. because Jesus himself promised it for Porque us. Jesus, ele mesmo prometeu para nós. He says, you will receive the power. Ele disse, você vai receber o poder. At that time, Aquele tempo, he had to breathe onto them ele teve que soprar sobre eles, because the Holy Spirit from heaven had not come yet. porque o Espírito Santo não havia ainda descido do céu. And there was no need E não havia necessidade, because Jesus was all around, always with them. porque Jesus estava sempre por ali. But he says something wonderful here. Mas ele diz algo maravilhoso aqui. Number one, Número 1, peace be with you. paz seja I think convosco. this is what we need to have. Eu creio que isso é o que nós precisamos We ter. need to have peace in our heart Nós precisamos ter paz no nosso in coração, all em circumstances. todas as circunstâncias. We need to have the peace of God in our heart. Nós precisamos ter a paz do Senhor no nosso coração. Number two, Número 2, we need to know who has sent us. nós precisamos saber quem nos enviou. Jesus says here, as the Father has sent me, so I send you. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. This is the first lesson. Essa é a primeira lição. When you receive the power of the Holy Spirit, Quando você recebe o poder do Espírito Santo, yes, we have to submit to leadership in our churches, sim, nós temos que nos submeter à liderança das nossas but it igrejas, is not the pastor who sends us. mas não é o pastor que nos envia. It's not the bishop who sends us. Não é o bispo que nos envia. Not even the archbishop who sends us. Não é o arcebispo que nos envia. It is Jesus himself who sends us. É Jesus, Ele mesmo, o próprio Jesus que nos envia. As the Father has sent me, Jesus says, so I send you. Assim como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. We are sent on direct order of the general of all generals. Nós somos enviados com honra direta pelo general dos generais. This gives me authority when I go. Isso me dá autoridade quando eu vou. When I go and preach. Quando eu vou e prego, When I pray for the sick. quando eu oro pelos I'm doentes, not coming on behalf of a church or a denomination. eu não estou indo em nome de uma igreja ou uma denominação. What did Peter say when he came to the temple? O que foi que Pedro disse quando ele chegou no templo? And there was the cripple. Havia ali o aleijado. Did he say, the council of the apostles of Jerusalem has sent me? Ele disse, o conselho dos apóstolos de Jerusalém me enviou. He said, in the name of
Jesus. Ele disse em nome de Jesus. The authority of God and all heaven was behind him. A autoridade de Deus e de todo o céu estava por trás disso. That gave him boldness to reach out and to heal this cripple. Isso lhe deu ousadia para alcançar e curar esse aleijado. We are sent by Jesus himself. Nós somos enviados por Jesus, Ele próprio. But when we are sent, Mas quando somos enviados, what are we doing when we are sent? o que estamos fazendo quando somos enviados? What are we having the Holy Spirit for? Porque nós temos o Espírito Santo. And when I was looking at this scripture, E quando eu li nessa escritura, I was truly blessed. eu fui verdadeiramente abençoado. When I read one word here, Quando eu li uma palavra aqui, it says, receive the Holy Spirit. diz receba o Espírito Santo. And then I went into the Greek. E aí eu fui até o grego. My Greek is perfect. Meu grego é perfeito. I can tell you the name of the software system I'm using. Eu posso lhe dizer o nome do software que eu usei. So I switch on my computer, Então I fui procurar check no it meu out, computador, dei uma checada. and what I find there for translation of the Greek word is lambano. E a palavra no grego que eu encontrei na tradução é lambano. And when I looked it up, I had the revelation of my life. E quando eu procurei a palavra lambano, eu tive a revelação da minha vida. There's a difference into just to get something and to receive something. Existe uma diferença entre simplesmente ganhar alguma coisa e de receber alguma coisa. Now let me ask you one question. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. If I give my brother here this film set, Se eu dou ao meu irmão aqui esse set de filmes, I give it to him. eu dou a ele, He has it, está com ele, but he really received it? mas ele realmente recebeu? I tell you an example what I mean. Eu vou usar um exemplo para dizer o que eu estou querendo dizer. When my children were still small, Quando os meus filhos ainda eram pequenos, we went to a summer Bible school in the north of Germany where we were living at that time. nós fomos para uma escola de verão perto de onde estávamos vivendo naquele tempo. And my son had a little bicycle for his birthday present. E o meu filho tinha ganho no aniversário uma bicicleta. We took it in the car up north and we took it out. He was so happy about the bicycle. Nós fomos para esse acampamento, colocamos a bicicleta dentro do carro e ele estava tão feliz He showed it to everybody. com essa bicicleta e ele mostrava a todos. He got a bicycle, but he did not really receive it. Ele tinha ganho uma bicicleta, mas ele não realmente a tinha recebido. I tell you what I mean. Eu vou lhe dizer o que. When he got the bicycle and he put it there, you know, you can polish it, you can tell everybody about the wonderful gift that you have received. Você pode ganhar uma bicicleta e você pode polir e pode falar a todos a bicicleta linda e maravilhosa que você ganhou. But this is not what a bicycle is made for. Mas não é para isso que uma bicicleta foi feita. And one day my son came and said, Daddy, E um dia o meu filho chegou a mim e disse, papai, can you teach me to ride the bicycle? você pode me ensinar a andar na bicicleta? I became happy. Eu fiquei feliz. Because now I realized something. Porque eu percebi algo. It was not just a gift to put to the side, but to make use of it. Não era apenas um presente para colocar num canto, mas era para fazer uso dessa To make bicicleta. use of it. Fazer uso dela. So I took the bicycle and I said, Dominic, sit on this bicycle. Então eu peguei a bicicleta e disse, Dominique, sente nessa bicicleta. I held it at the back. Eu segurei por trás dele. So he sat on it, Então ele sentou nela. shaking of course, he didn't know how to stabilize. Claro que ele não sabia se equilibrar. He always looked over the shoulder if I was there. Ele sempre olhava para ver se eu ainda estava And ali. sure enough, I kept him and I held him. E com certeza eu o segurava. And then I started walking. E aí comecei a andar. And he just had to go with the pedals E as ele I was tinha que walking. simplesmente pedalar. And then he always looked to the back. E ele sempre olhava para trás. Daddy, are you still there? Papai, você ainda está I aí? said, I'm still there, don't Eu worry. falei, eu estou aqui sim, não se preocupe. And we went faster and faster. E começamos a ir mais rápido e mais rápido e mais But you know, rápido. he was young and I was older. Ele era jovem e eu mais velho. So after a couple of 100 meters, Depois de alguns 100 metros, I just had to let go. eu simplesmente tive que largá-lo. And he did not know it. He went all by himself. E ele não percebeu e continuou pedalando.
But he looked around if I was close. Mas ele olhou para trás para ver se eu estava perto. He had learned to make use of the bicycle. Ele tinha aprendido a fazer uso da bicicleta. Lambano, to receive, means to use something that you have received as a gift. Receber, a palavra lambano significa usar algo que você recebeu. 1 Timothy 4:14 we read. 1 Timóteo 4,14, vamos ler. Neglect not the gift. Não negligencieis o presente. If we receive the Holy Spirit, Se nós recebemos o Espírito Santo and we go from this place and we say, oh, wonderful feeling, hallelujah. e nós saímos desse lugar, que sensação maravilhosa, aleluia. And then we tell on Sunday everybody, oh, this was a wonderful conference. E aí nós dizemos no domingo a todos, que conferência maravilhosa foi essa? And if this would be all, E se isso fosse tudo, it would not be what God had in mind for you. não seria o que Deus tinha em mente para você. God will give you the power of the Holy Spirit to use it in your ministry and day-to-day life. Deus vai lhe dar o poder do Espírito Santo para você usar no ministério e no dia a dia da sua vida. We should strive and reach out to use what God has given Nós us. deveríamos lutar e buscar isso para usar aquilo que Deus nos deu. He gives us the Holy Spirit because He knows we need it so much. Ele nos dá o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo porque Ele sabe que nós precisamos tanto. He knows exactly what we need in this world. Ele sabe exatamente o que nós precisamos nesse mundo. And without the Holy Spirit, we will be incapable to fulfill our calling. E sem o Espírito Santo somos totalmente incapazes de preencher, de cumprir o nosso chamado. Number 2, Número 2. we receive and we use it, but we don't receive it from a man or a woman. Nós recebemos e nós usamos, mas nós não recebemos do homem ou mulher. There is somebody Há alguém who holds all power in heaven and on earth. que tem todo o poder, que contém todo o poder no céu e na terra. The one who never changes. Aquele que nunca muda. He does not change his mind. Ele não, a mente dele não muda. You know, if I tell Klaus and I say, you know, you will receive a book, Se eu digo para o Klaus, você vai receber um livro, and then I go down and I talk to somebody else, and the 2 days are over and I leave, and suddenly I remember, oh, I forgot. e eu saio daqui, vou conversar com as pessoas e cumprimento uma e outra, e alguns dias depois eu lembro e esqueci que eu lembro. We human beings, we are subject to change our mind and to forget. Nós seres humanos estamos sujeitos a mudar a nossa mente e a esquecer as coisas. But I have good news for you today. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus never changes his mind. Jesus nunca muda a sua mente. And when Jesus says, I will pour out my E spirit, quando Jesus diz, eu vou derramar o meu Espírito then Santo, he will do it. então ele vai fazê-lo. Over 2,000 years, he has not changed his mind. Por 2000 anos ele nunca mudou. When the prophet Joel says, Quando o profeta Joel diz, in the last days I will pour out my spirit. nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito. And we sit here today. E nós estamos aqui hoje. I can tell you what happened in between already. Eu posso lhe contar o que aconteceu. Since Acts 2, God already fulfilled the promise. Desde Atos 2, Deus já cumpriu a sua promessa. It is up to you and me to receive it by faith. Depende de você e de mim receber pela fé. Jesus will never change his mind. Jesus nunca vai mudar. God will never change his life, Deus não vai his mudar. mind. He is the father of all lights. Deus é o Pai de todas as luzes. Let's quickly read one scripture. Vamos rapidamente ler uma escritura. James 1:16 and 17. Tiago, capítulo 1, 16 e 17. James 1:16 and 17. Tiago 1, 16 e 17. There it says, do not be deceived, my beloved brethren. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Every good endowment and every perfect gift comes from above, Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto,
coming down from the Father of lights, descendo do Pai das luzes, with whom there is no variation or shadow due to change. em quem não há mudança nem sombra de variação. Let me quickly tell you why this is written. Deixe-me rapidamente dizer por que isso está escrito. Now, the first Christians, the very first Christians, Os primeiros cristãos, we all know they came out of Jerusalem. sabemos todos que eles vieram de Jerusalém, They were gathering in the homes, they were meeting. estavam se reunindo nas casas, tendo reuniões. I call them first generation Christians. Eu chamo eles de primeira geração de cristãos. They have seen with their own eyes, Eles viram com seus próprios olhos, they have heard with their own ears, eles tinham ouvido com seus próprios ouvidos, they have followed the life of Jesus. eles tinham seguido e visto a vida de Jesus. They were eyewitnesses of what has happened. Eles eram testemunhas oculares do que tinha acontecido, But something happened a couple of years later. mas algo aconteceu alguns anos depois. The Christians were persecuted, Os cristãos eram perseguidos and they had to flee out of Jerusalem. e eles tinham que fugir de Jerusalém. They were sent all over that time world, E saindo de Jerusalém foram enviados a todas as partes. sent into diaspora, Foram à diáspora. sent out, and I think they covered the whole area. E eles simplesmente cobriram toda a área, toda a região. But this was not going on holiday. Mas isso não era um feriado, They não were era férias. persecuted. Não era uma saída de férias, era Now uma perseguição. just imagine, they had in Jerusalem, they had their houses, they had their friends, they had their neighbors, they had their jobs. Imagine que em Jerusalém eles tinham as suas casas, os seus amigos, seus vizinhos, os seus empregos. We all know it's so wonderful to serve Jesus if all things are going well. Nós sabemos que é maravilhoso servir a Jesus se tudo está indo bem. It's so nice and cozy and comfortable. É tão confortável, tão gostoso. But suddenly problems occur, Mas de repente problemas ocorrem and they had to leave. e eles tiveram que fugir. I think there were some kids traveling with their parents, and to them it was kind of fun. Eu creio que havia crianças viajando com seus pais e para eles era mais ou menos uma aventura, They era didn't gostoso. really realize what was happening yet. Eles na verdade não estavam se apercebendo do que estava And the acontecendo. wives, they were very submissive and followed the husband. E creio que as esposas eram muito submissas e estavam seguindo seus maridos. But a couple of months later, Mas alguns meses depois, they lived in strange countries eles estavam em países estranhos, with foreign languages, com línguas estranhas, neighbors they didn't know and they possibly didn't like them. vizinhos que eles não conheciam e possivelmente não gostavam deles. I'm sure some didn't get any jobs. Eu tenho certeza que alguns deles conseguiram um emprego. And I'm sure sometimes, husband and wife were talking, was this all right? Did we have to leave? We lost everything. E algumas das vezes o marido e esposa conversavam e diziam: será que fizemos a coisa certa? Nós perdemos tudo, isso estava certo. Maybe the son came to his father and said, Daddy, why did we have to leave? I lost all my friends. Talvez o filho deles chegou a eles e dissesse: papai, por que nós tínhamos que ir embora? Eu perdi todos os meus amigos. Now you talk about Jesus, you have heard about him, but I don't know him. Então, pai, você fala de Jesus, você já ouviu ele, mas eu não conheço ele, eu nunca ouvi Why ele don't falar. we go back? Por que nós não Why voltamos? don't we just forget about this Jesus? Por que não esquecemos esse Jesus e voltamos? And the man possibly was thinking, is this all true? E o homem possivelmente estivesse pensando: isso tudo está acontecendo? Is this really what God had in mind for us? Era isso que Deus tinha em mente para nós? I read similar story already in Genesis. Eu já li uma história similar em Gênesis. When Eve was standing in front of the tree, Quando Eva estava parada diante da árvore and the serpent came, the snake came, e a serpente veio and spoke to Eve and said, should this really be true what God said? e falou a Eva dizendo: será que tudo isso é verdade o que Deus falou? Have you ever heard a voice like this? Você alguma vez ouviu uma voz assim? Has God really said? Será que Deus disse mesmo? Is it all worth a while? Será que vale a pena? And exactly in this situation, this verse is E written. foi exatamente nessa situação que esse versículo foi escrito. And here James writes to the churches. E aqui Tiago escreve para as igrejas. They were troubled in their mind. Estavam com problemas em suas And mentes. now James speaks up as a counselor, as a father. E agora Tiago fala como um conselheiro, como um pai. And he says, be not deceived by the devil. E ele diz: não vos enganeis pelo diabo. Do not err. Não se enganem.
If God speaks and promises something, it will be true. Se Deus fala e promete algo, vai ser verdade, vai acontecer. God will always bring us through. Deus sempre, He will always see us through. Deus sempre vai levar você adiante. He will always provide. Ele sempre vai fazer você irromper e vai He prover. is not a man that will drop us like Ele a não é hot homem, potato. ele não é um homem que vai nos deixar cair como se fosse uma batata quente. If we follow Jesus, Jesus will always be with us. Se nós seguimos a Jesus, ele vai sempre estar conosco. The moment we turn away from him, No momento que nós nos viramos dele, he will be out of our sight. ele estará fora da nossa visão. Many years back, Muitos anos atrás, I like to get up very early in the morning, eu gosto de levantar-me cedo and I like to pray in the morning. e gosto de orar pela manhã. And one morning I was getting up and it was nice weather outside. Numa manhã eu estava levantando e estava um tempo muito bonito lá fora. The sun was just about to come out. O sol estava justamente amanhecendo, estava nascendo. And I said to myself, well, I go out for a walk and pray. This is so beautiful outside. E eu disse para mim mesmo, eu vou sair, vou caminhar e vou orar, está tão gostoso lá fora. So I went outside, I went behind the house, and there was the field, so I went through the field and started walking and started praying. E fui para trás da minha casa, onde há um campo, e nesse campo eu comecei a caminhar e comecei a orar. Suddenly I saw my own shadow in front of me. De repente eu vi a minha própria sombra na minha frente. And instead of praying, stupid me, I was busy with my shadow. E ao invés de orar, eu, estúpido, comecei a pensar sobre a minha sombra. Looking at my shadow, and then I thought by myself, I'm here to pray, so I want to concentrate now and pray. Estava ali olhando para a minha sombra, mas aí eu pensei, mas eu preciso orar, eu quero orar, preciso me concentrar na oração. As I kept walking, again I got busy with a stupid shadow in front of me. E à medida que eu estava caminhando, novamente eu fiquei ocupado com a minha sombra na minha And I frente. said, Lord, look at my heart, I want to pray, you've got to help me to concentrate. E eu disse, Deus, veja o meu coração, ajude-me a concentrar para que eu possa orar. And it happened. I prayed and prayed and E prayed. aconteceu, eu orei, And orei, then orei. I realized I had to go back, I have to go home, so I turned around. Eu percebi que já era hora de voltar, eu voltei e I started praying again. comecei a orar novamente. The moment I started walking back, the Holy Spirit speaks to me. No momento que eu me virei, o Espírito Santo começou a falar para mim. And he says, Siegfried, where's your shadow? E ele disse, Siegfried, onde está a sua sombra? Now I said, this is funny. Aí eu pensei, é engraçado? I tried not to think about my shadow, and now God reminds me of my shadow. Eu tentei não pensar na minha sombra e agora Deus vem e me lembra da minha I sombra. said, this cannot be, so I continued walking. E eu pensei, não pode ser, e continuei caminhando. Again I hear, Siegfried, where's your shadow? E de novo eu ouvi, Siegfried, cadê a sua sombra? I said, right there behind me. Eu disse, está ali atrás de mim. The moment I turned around, I received a word from O God. momento que eu me virei para olhar a sombra, eu recebi uma palavra de Deus. When I was walking away from the sun, Quando eu estava andando, me afastando do sol, the sun was behind me. o sol estava atrás de mim, The shadow was always in front of me. a sombra estava sempre à minha frente. And I realized suddenly why so many people E eu me apercebi, de repente, por que tantas pessoas complain about always being in the shadow side of their own life. reclamam de estarem sempre na parte sombria da sua vida. Young people, no future, it's all shadow in front of them. They don't really know what God has in mind for their life. Jovens que não veem o seu futuro, não conseguem ver o que Deus tem na sua vida. I travel around the world. Eu, I travel around the world. eu tenho viajado pelo mundo. I meet young people and I meet old people. Eu encontro pessoas jovens e encontro pessoas velhas. And I meet ministers E of the gospel. eu tenho encontrado ministros do... And when I ask them, what is your vision for your church and for your life? E quando eu pergunto para eles qual é a sua visão para a sua igreja, para a sua vida, Well, you know, God has called me in His ministry, but I really don't know exactly because it's kind of foggy. bem, você sabe, Deus me chamou para esse ministério, mas eu não tenho certeza porque está um pouquinho anevoado. Nonsense. Nonsense. Bobagem. God doesn't leave us in the dark. Deus não nos deixa no escuro. And I realized one thing. E eu me apercebi de uma coisa. When Jesus Christ, the Son of God,
Quando Jesus, o Filho de Deus, is left behind, we will always have shadow in front of us. é deixado para trás, nós vamos sempre ter sombra à nossa frente. But the moment we reposition our life Mas no momento que reposicionamos a nossa vida and we focus on Jesus, e focalizamos em Jesus, the shadow will be left behind a us. sombra será deixada para trás. Amen? Amém? You understand? Você entende? We need to refocus Nós precisamos refazer o nosso foco and focus on Jesus and If- not our own e direction. focalizar em Jesus e não na nossa própria But direção. I realized something else. Mas eu me apercebi de uma outra coisa. As I walked, À medida que eu fui caminhando, already within half an hour, I saw the sun coming up higher and higher. em menos de meia hora, eu vi o sol saindo, nascendo. And I realized the more the sun comes up, the shadow gets shorter and shorter. E eu me percebi de que à medida que o sol sobe, a minha sombra vai ficando mais curta e mais curta. The more Jesus becomes higher position in my life, À medida que Jesus é posicionado na minha vida, numa posição mais alta na minha vida, the shorter the shadow will become. a sombra ficará mais curta. To the point where Jesus becomes the center of my life, like the sun is in the zenith. Na medida em que Jesus será o centro da nossa vida, bem na posição de pico, When Jesus is the center of my life, quando Jesus é o centro da minha vida, the shadow will be under my feet. a sombra vai estar embaixo dos meus pés. And this is where Jesus says that the devil is given under our feet and we can E é isso stand que on Jesus him. diz, que o Satanás, Hallelujah. o diabo está debaixo We dos nossos can pés e nós jump podemos on him pisar and not e nós him on podemos us pisar e anymore. pular sobre ele. Hallelujah. Aleluia. You want to get rid of the devil? Você quer se livrar do diabo? If you are busy with a shadow, Se você está se ocupando com a sua sombra, you will never fight the devil because you will fight a shadow. você nunca vai lutar contra o diabo, porque vai estar lutando contra a sua The sombra. best way to fight the devil A melhor maneira de lutar contra o diabo is to allow Jesus to become the center of your life. é permitir que Jesus seja o centro da sua vida. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. I realized one more thing. Mais uma coisa. When we talk about great men and great women of God, Quando falamos de grandes homens, grandes mulheres de Deus, I realized, for instance, traveling with Evangelist Bonke for many, many years now, eu percebi, por exemplo, viajando com o evangelista Bonke por tantos anos agora, an anointed man of God, homem ungido de Deus, a great man of God, grande homem de Deus, yet not great in himself. mas não grande dentro dele. I personally would say he's the most humble person I've ever met in my Eu, life. pessoalmente, posso dizer que ele é a pessoa mais humilde que eu conheci. This is true before God. Isso é verdade diante de Deus. And I asked myself, what is it that makes him great? E eu pensei, eu me fiz essa pergunta, o que o faz ser grande? It's two things. É duas coisas. If Jesus is the center of our life, Se Jesus é o centro da nossa vida, the devil is giving under our feet. o diabo está sendo colocado The debaixo dos nossos problems are pés. being given under our feet. Os problemas estão sendo colocados debaixo dos nossos pés. And we learn with every problem that we stand on the problem by faith. E nós aprendemos que cada problema podemos colocar debaixo dos nossos pés. Stop fighting the problems, start standing on them by faith. Pare de lutar contra os problemas e comece a posicionar-se, a ficar em pé sobre os seus And problemas. the more rocks and obstacles the devil throws into your way, E as pedras e os obstáculos que Satanás coloca no seu caminho, the higher and higher you will get. quanto mais obstáculos e pedras ele coloca no seu caminho, mais alto você vai ficar. It looks like you're growing bigger. No, your position will become higher. Parece que você está crescendo mais alto, ficando maior, mas não é, porque a sua posição vai começando a ficar cada vez mais alta. And that's why these people have a wider perspective and a greater vision. E é por isso que essas pessoas têm essa perspectiva e uma visão maior.
Because if Jesus is in the center of our life, Porque Jesus está no centro da nossa vida. He Himself with His hand will lift us up higher and higher. Ele mesmo com a sua mão vai estar nos erguendo mais alto e mais alto. We are standing on the rock of all ages. Nós estamos parados sobre a rocha, Of all ages. a rocha de todas os séculos, Jesus Christ who never changes. Jesus Cristo que nunca muda. We are burning with the fire of God Nós estamos queimando com o fogo de Deus because we have received it from the one who never changes. porque recebemos daquele que nunca muda. Let me come to the next point. Deixe-me entrar no próximo ponto. 1 Corinthians 1:9. 1 Coríntios 9. God is faithful. Deus é fiel. 1:9. 1 Corinthians 1:9. 1 Coríntios 1:9. God is faithful, Fiel é Deus, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Let me quickly speak about the fire of God for a couple of minutes. Deixe-me rapidamente falar sobre o fogo de Deus por alguns minutos. Who wants the fire of God here? Quem quer o fogo de Deus aqui? I believe that's the reason why we are here. That's the reason why we are here. Essa é a razão por que estamos aqui. We want the fire of God. Nós queremos o fogo de Deus. Now let me speak about one fire, Deixe-me falar sobre um fogo, the human fire. o fogo humano. Many people I meet, they have a humanly fire. Algumas pessoas têm um fogo humano. Peter had such a fire. Pedro tinha um fogo. He pulled out the sword and tried to fight. Ele tirou a sua espada e começou a lutar. Oh, if I would have been standing beside Peter, Se eu estivesse parado do lado de Pedro, I may have looked at him and say, oh, what a wonderful man, how he's fighting for Jesus. eu teria olhado para ele e diria: nossa, que homem maravilhoso, como ele luta por Jesus. Jesus is not impressed by our humanly fire. Jesus não fica impressionado com o nosso fogo humano. Jesus didn't say, oh, Peter, wonderful man, you fight for me. Jesus não disse: oh, Pedro, que coisa maravilhosa, você luta por mim. Jesus says, put it away, put it away. Jesus não, guarde. We lift holy hands, not Nós holy levantamos swords. mãos humanas e não nós levantamos mãos santas. Jesus is E not não- impressed by our human fire. Jesus não fica impressionado com o nosso fogo humano. Jesus is also not impressed by our religious fire. Jesus não fica impressionado com o nosso fogo religioso. What is a religious fire? O que é um fogo religioso? When we speak about religious fire, immediately we think about Muslim and Christians. Quando nós falamos sobre o fogo religioso, nós imediatamente falamos sobre os muçulmanos. Oh, this doesn't happen in Brazil. Isso não acontece no Brasil. So this doesn't touch us. That's not for us. Isso não nos toca. I tell you, there's religious fights not only between Christians and Muslims, there's religious fights even between Christians. Existem lutas religiosas não somente entre muçulmanos e outros povos, mas existem lutas religiosas entre cristãos. How many people lost their life in Ireland Quantas pessoas perderam a sua vida na Irlanda because of religious war? por causa da guerra religiosa? Well, that's religious war between, in Europe, and this doesn't happen in Brazil. of Não, course, isso é no. guerra religiosa lá na Europa, isso não acontece aqui no Brasil. When I travel around the world, I see religious war even among charismatics and Pentecostals. Ao redor do mundo tenho viajado e tenho visto lutas, inclusive, entre pentecostais e carismáticos. Jealousy, Inveja, pride. ciúmes. If we don't lay this down, Se nós não colocamos isso de lado, this religious fire will occupy our heart, esse fogo religioso vai ocupar o nosso coração and the fire of God will have nothing to burn. e o fogo de Deus não terá nada para queimar. We are not looking, and God is not looking for human fire nor for religious fire. Nós não estamos buscando por fogo religioso, nem Deus está buscando, nem procurando. We want the fire of God. Nós queremos o fogo de Deus. We want the fire of God burning Nós in our queremos o life. fogo de Deus queimando dentro da nossa We vida. want to be fervent in spirit. Nós queremos ser
fervorosos no Espírito. And we know that God will give it to us because He's faithful. E nós sabemos que Deus vai nos dar porque Ele é fiel. And we are called into His fellowship. E nós somos chamados para ter comunhão com Ele. We are called into the fellowship of Jesus Christ Nós somos Himself. chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, Ele próprio. What is the fellowship of Jesus Christ? Qual é a comunhão de Jesus Cristo? You know, if I have fellowship, this means I'm very close with somebody. Você sabe, se eu tenho comunhão, isso significa que estou muito perto de alguém. If I have fellowship with my wife, Se eu tenho comunhão com a minha esposa, it is wonderful. When I come back from a trip, we have fellowship and we talk and we sit. é maravilhoso quando eu volto de uma viagem, nós sentamos e nós conversamos e sentamos ali. We hug each other. Nós nos abraçamos. It's a wonderful fellowship. É uma comunhão maravilhosa. And I tell you, I love this fellowship with Jesus Christ. E eu lhe digo, eu amo essa comunhão com Jesus Cristo. When we are worshiping Him, the Lamb of God. Quando nós estamos adorando Ele, o Cordeiro de Deus. This is a wonderful, intimate fellowship we have with Isso é God. uma comunhão maravilhosa que nós temos com Ele. It is to me like Jesus Christ puts His arm around me and hugs me and says, I love you, you are my child. É quando Jesus Cristo coloca o seu braço ao meu redor, me abraça e diz, eu amo você, você é meu filho. But the word fellowship, koinonia, means more than only intimate fellowship. Mas a palavra comunhão, koinonia, significa mais do que comunhão íntima. This word actually comes from the soldiers. Essa palavra, na verdade, vem dos soldados. When the soldiers were being put together and they had to vow and pledge the legion to the flag. Quando os soldados eram colocados juntos e eles tinham que fazer os seus votos à bandeira, They made a pledge to their country, to their flag. We want to fight to the end. eles faziam a promessa pelo seu país e pela bandeira, dizendo que vamos lutar até o fim. This is actually what's meant when Jesus says, I call you into my fellowship. Isso é o que diz, é o que quer dizer quando Jesus diz, eu chamo vocês para a minha comunhão. Are you ready to stand with me? Você está pronto para ficar comigo? Jesus is asking, are you ready to vow the pledge of pledge the legion? Jesus está perguntando, você está pronto para fazer os seus votos? Yes, we want to stand with Jesus. Sim, nós queremos estar com Jesus. Wherever He calls us to go, we want to go. Quando Ele nos chama, nós queremos ir. Whatever He asks us to do, we will do. O que for que Ele nos pedir, nós queremos fazer. Not according to our own wishes or desires. Não de acordo com os nossos desejos, We want to do what He wants us to do. nós queremos fazer o que Ele quer que nós façamos. When we receive the power of the Holy Spirit, Quando recebemos o poder do Espírito Santo, from this moment it is not my desire anymore. a partir desse momento não é mais o meu desejo, It is His will. é o desejo dele, His will é o querer a vontade dele. shall be done A vontade dele seja through feita my life. através da minha vida. And if God sees such prepared hearts, E se Deus vê corações preparados assim, hearts that are ready to make use of the Holy Spirit, corações que estão prontos para fazer uso do Espírito Santo, hearts that are open, corações que estão abertos, hearts that put all their faith and trust in Him, coração que coloca toda a sua fé e esperança nele, then He sees the empty vessels and He will come and fill them. então ele vê esses vasos vazios e ele vem e os enche. I think the point is, Eu creio que o ponto é, what's our position? a questão é, qual é a nossa posição? If you want to receive this power, Se você quer receber esse poder, you have to check your position. você precisa checar a sua If you're posição. looking at into your own direction, Se você está olhando na sua própria direção, your own direction and your own wishes, seu próprio jeito, os seus próprios desejos, the moment you leave Jesus behind, no momento que você deixa Jesus para trás, you will struggle with your own strength. você vai lutar com as suas próprias forças. The moment you turn around, No momento que você se vira, the Holy Spirit will fill you. o Espírito Santo enche. I see the life of Saul. Eu vejo a vida de Saul. When he was anointed by Samuel, Quando ele foi ungido por Samuel, it says in the 10th verse, the moment he turned around, diz a Bíblia que no momento em que ele se virou, God changed his heart. Deus mudou o seu coração. The moment we refocus on Jesus Christ, No momento em que
fazemos o nosso foco He will para Jesus Cristo, change your heart and fill it. Ele vai mudar o seu coração e enchê-lo. This afternoon, Essa tarde, I feel the Holy Spirit eu sinto o Espírito Santo speaking to us. falando a nós. Is there a shadow in front of your life? A sombra em frente à sua vida? Are you struggling with your own circumstances? Você está lutando com as suas próprias circunstâncias? Are you trying to push with your own strength Você está tentando empurrar com sua própria força in order to receive the power of God? para receber o poder de Deus? Turn around. Para receber o poder de Deus, vire-se. Change your position Mude a sua posição. and allow Jesus to become the center of your life and E ministry. permita que Jesus seja o centro da sua vida e seu And ministério. He will fulfill His promise. E Ele vai preencher, cumprir o seu propósito. Hallelujah. Aleluia. Glory Jesus, glory Glória a Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. O rebashikoroloboseki aralamantia siri. Kurabashikorolobokeramantia senti. I feel the Holy Spirit moving here this afternoon, Eu sinto o Espírito Santo movendo-se nesta tarde, preparing hearts. preparando corações. Change your mind and change your direction Mude a sua mente e mude a sua direção to become usable para passar a ser útil and available for the Holy Spirit. e pronto para o Espírito Santo. God is calling some this afternoon Deus está chamando nessa tarde. to change direction Está nos chamando para mudar a direção and to allow Jesus to be the center of their life and e ministry. chamando para que se permita que Jesus seja o centro da vida. Let's all close our eyes for one moment. Vamos todos fechar os nossos olhos. I sense in my spirit, Eu sinto no meu espírito, here's ministers, here's pastors. há ministros aqui, há pastores, They have been struggling with their ministry eles têm lutado no seu ministério, for the last couple of months. têm tido dificuldades nos últimos meses. And this afternoon, the Holy Spirit is speaking to you. E nessa tarde o Espírito Santo está falando para você. You have left me behind. Você tem me deixado para trás. You have left me behind. Você tem me deixado para trás. You always asked me to help you, but you did not turn around to me. Você sempre me pede para te ajudar, mas você não tem se virado na minha direção. Turn around, Volte-se para mim and I will be right in front of you. e eu estarei bem na sua frente. I want to look into your eyes, Eu quero olhar nos seus olhos and I will fill you with my power, with my love, and with my fire. e eu vou enchê-lo com o meu poder, com o meu amor e com o meu fogo. And you will see an explosion in your ministry, E você verá uma explosão no seu ministério. because it is my spirit that will do it, not you. Porque é o meu espírito que o fará, não você. I want to ask, while all eyes are closed here, this is a Eu holy quero moment. pedir, enquanto todos estão com os olhos fechados, Who is here this afternoon who knows the Holy Spirit has been speaking to him? quem está aqui que sabe que o Espírito Santo falou para você? Let me quickly see your hand. I want to Deixe-me pray ver a for sua you. mão. Você Yes, sabe que o yes, Espírito yes, Santo yes. falou com você. So many hands, so many Ok, há hands. tantas mãos, Glory tantas Jesus, mãos. glory Jesus, glory Glória a Jesus. Jesus. Refocus on Jesus Nós focamos em Jesus and let Jesus become the center of your life. e permitimos que Jesus seja o centro da nossa vida. And He will fill you and impact you. Permita que Ele seja o centro da sua vida e Ele vai encher e impactar você. Let us all stand. Vamos todos ficar em pé. Can we all lift our hands Vamos todos levantar as and just mãos worship God for some moments? e vamos adorar a Deus por Oh, alguns Reba momentos. Shikorolobosendi. While we do that, just check your position. Enquanto faça isso, cheque a sua posição. Check your position. Cheque a sua posição. Am I in the place where God wants me to be? Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? Did I run away from where God has put me? Eu saí correndo do lugar onde Deus me colocou? Rabakitoroloboshekiaralabakiaralamantia sentia sidi. Kerabashikorolobosekiaralamantia senti. And I see a man here this afternoon Eu vejo um homem aqui nessa tarde who ran away from his ministry. que correu do seu ministério. He ran away from his ministry like Peter went back to his fish.
Ele correu do seu ministério como Pedro voltou para os seus peixes. Here's a minister God speaks to you this afternoon. Há um ministro aqui que Deus fala para você nessa tarde. I want you to leave the net and I want you to come and harvest souls again. Eu quero que você largue a rede e volte novamente para as almas. Jesus says, I'm standing at the shore and I am waiting for you here. Jesus diz, eu estou parado na praia e estou esperando por você aqui. Where are you? I want to use you. Onde você está, eu quero usá-lo. Why did you go back? Por que você recuou? You tried it with your own strength. Why Você- did you go back? Você tentou com as suas próprias forças. Why did you try it with your own strength? Por que você tentou com as suas forças? I want to fill you. Eu quero preenchê-lo. Come to the shore. Venha até a praia. Reposition yourself. Reposicione-se. And I will be with you, says the Lord. E eu estarei contigo, diz o Senhor. I want to pray for those this afternoon. Eu quero I want to pray for those this afternoon, only for those who know they have changed their direction away from Jesus. Eu quero orar por aqueles, somente aqueles que sabem que mudaram de direção. I know in these 2 days God will touch certain areas. Eu sei que nesses 2 dias Deus vai tocar algumas áreas específicas. The Holy Spirit will put layer upon layer O Espírito Santo vai colocar uma camada sobre outra camada to prepare everyone for us for the outpouring of the Holy Spirit. para preparar a cada um aqui para o derramar do Espírito Santo. I want to pray for those this afternoon Eu quero orar por aqueles who say, yes, I know I need to reposition que myself. dizem sim, eu sei, eu preciso me reposicionar. We don't take long time. Please quickly come Nós to the não front. vamos levar muito tempo. Por favor, venham I just rápido. will pray for you. Quero Do we have some rapidamente orar music? por vocês. Do we have some music here? Some music? Temos música? Can we have some worship? This is a serious and a holy moment. Esse é um momento sério e santo. This is repositioning of lives here. Isso aqui é reposicionamento de vida. And I want all of you, please stretch out your hands now E eu quero que todos vocês estendam as suas mãos and pray with me now. e orem comigo. Pray with me for God to help them to reposition, Orem comigo para que Deus os ajude a reposicionar-se, to stabilize their positions, para estabilizar a sua posição. and He will redirect you back into His direction. E Ele o redirecionará para a sua direção. Just lift your voices and praise Him. Levante as suas vozes Open your mouth and worship Him. e louvem a Ele. And tell Adorem-o. Him that you want to reposition. Digam a Ele que vocês querem reposicionar-se. Turn away from your shadow. Vire-se da sua sombra. Turn to the light. Vire-se para a luz. Come on, let's all lift our hands, stretch them out. Vamos todos levantar as Let's all mãos. praise God and Estenda as worship suas Him. mãos. Raise your Adore a voices Deus. in Louve a worship. Deus. Oh, Rabashikoro Louve a Lobokera Deus. la mantia senti. Oh, Rabashikoro Lobokera la mantia senti asiri. Presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real
então eu louvarei. Então me renderei. I quickly want to tell you what's going to happen this afternoon. Rapidamente quero lhe dizer o que vamos fazer nessa tarde. We thought about this afternoon doing only a full flame presentation, Nós pensamos nessa tarde em fazer apenas a apresentação do Full Flame, but this morning the Holy Spirit has been speaking to us mas o Espírito Santo falou a nós, and put something special on my heart for this afternoon. falou a nós hoje de manhã e colocou algo especial no nosso coração para essa tarde. And I want to share what God put us on my heart for this afternoon. E eu still. quero compartilhar o que o Senhor colocou no nosso coração para essa tarde. Is here any evangelists that know that God called them for as evangelists? Há algum evangelista aqui que sabe que Deus o chamou para ser um evangelista? Wonderful. Okay. Maravilhoso, ok. Many times we think about the past generation. Muitas vezes nós pensamos nas gerações anteriores, What we could have done, o que poderíamos ter feito, what if, que tal se, but we can do nothing about the past generation. mas nós não podemos fazer nada sobre as gerações passadas. Sometimes we are so worried about our future generation. Tantas vezes nos preocupamos com as nossas gerações do futuro. What will come when we are not here anymore? O que vai acontecer quando nós não estivermos mais aqui? Let me tell you something. Mas deixe-me dizer-lhe algo. We can do nothing for the future generations. Nós não podemos fazer nada pelas gerações futuras. But Mas we are responsible for this generation. nós somos responsáveis por esta geração. This is the responsibility God has given us. Essa é a responsabilidade que Deus deu a nós. 6.5 billion people here now on this planet. 6,5 bilhões de pessoas neste planeta agora. This is your and my responsibility today. Essa é minha e sua responsabilidade hoje. What are we going to do about O it? que nós vamos fazer sobre isso? We have received the fire. Nós recebemos o fogo. We are equipped. Nós fomos equipados. The Lord said, I will provide. O Senhor disse, eu proverei. Why are so many still struggling? Porque há tantos lutando então. And I see so many times that people are always insecure. E eu vejo que tantas vezes as pessoas são tão inseguras. I tell you why in a couple of minutes. Eu vou lhe dizer porque em alguns minutos. On this world, everything is subject to change. Nessa terra tudo está sujeito à mudança. Everything is subject to change. Tudo está sujeito a sofrer mudanças. We don't like it. Nós não gostamos disso. Especially the women don't like it. Especialmente as mulheres não gostam. When they get up in the morning and look at the mirror and say, oh, another wrinkle. Quando elas acordam de manhã e se olham no espelho e dizem, oh, mais uma ruga. Oh, another gray hair. Oh, mais um cabelo Isn't it grisalho. true? We all Não é change. verdade? Nós todos mudamos. Everything in this world changes. Tudo nesse mundo muda. And there's nothing really reliable in this world. E não há nada realmente confiável nessa There terra. is nothing on this planet you can truly trust. Não há nada nesse planeta que você possa realmente confiar. Many times I'm thinking whether I can trust myself. Muitas vezes eu penso se eu posso confiar em mim mesmo. But it is true. Mas é verdade. There is nothing in this world that can be 100% trusted. Não é nada nesse mundo que pode ser dito como 100% confiável. When we got married, Quando nós nos casamos, I had a wonderful job. eu tinha um emprego maravilhoso. And after 1 year, we had a baby. We had our firstborn son. E depois de um ano nós tivemos o nosso primeiro filho, um nenê. And he was about half a year old. E ele tinha 6 meses. One morning I come to the office. Uma manhã eu cheguei no escritório. There is a very friendly and nicely dressed gentleman standing in front of the office building. Há um cavaleiro muito bem vestido e gentil na frente do prédio onde eu trabalhava. He said, who are you? Ele perguntou, quem é você? I said, excuse me, who are you?
E eu disse, desculpe, mas quem é você? You are standing in front of my office. Você está em frente ao meu escritório? He said, well, I must tell you, if you are working here, you can come in, take your personal belongings and go home. Ele disse, bom, eu estou aqui porque eu preciso lhe dizer que se você trabalha aqui, entre, pegue os seus pertences pessoais e vá para casa. He said, because I'm the receiver and this company is closed because it's bankrupt. Ele disse, eu sou o credor e essa empresa ela foi fechada porque faliu. I said, this cannot be. Eu disse, não pode ser. I have an employment agreement for 1 year termination. Eu tenho um contrato de trabalho, de emprego de 1 ano de duração. He said, I don't care, you can't get in, the company is closed, you can go home. Ele disse, não dou a mínima, a companhia foi fechada e você pode pegar suas coisas e ir para casa. I went into my car and I prayed. Eu fui até o meu carro e eu orei. I said, Lord, how am I going to provide for my family now? Eu disse, Deus, como eu vou prover para minha família agora? I was just 26, 27 years Eu old. tinha apenas 26, 27 anos. How am I going to back home now? Come home at 9 o'clock, my wife, she's going to be shocked. Como eu vou voltar para casa agora? São 9 horas e a minha esposa vai ficar chocada. I had an agreement. Eu tinha um acordo It was signed by the owner. assinado pelo proprietário da No empresa. termination for 1 year. Não iria mudar nada por 1 ano. Paper was worth nothing. O papel não valia mais nada. I had an accident. Eu tive um acidente. Just a small accident with a car. Um acidente pequeno com o I carro. went to the insurance. Eu fui até a seguradora. I had a good insurance. Eu tinha uma boa seguradora. And I said, I need to fix this. You're going to pay that. Eu tinha um bom seguro e disse, vocês precisam consertar isso e pagar. They looked at the insurance policy. Eles deram uma olhada no contrato de seguro, They looked at the car. olharam no carro. They asked me how it happened. Eles perguntaram como aconteceu. They said, well, actually we cover everything, but not this. Bom, eles falaram, nós cobrimos praticamente tudo, mas não isso. It was just a little a rabbit or some fox or something running into my glass, my Foi lights. um Volkswagen que entrou no meu carro, coisa pequena. They said if it would have been a big animal, we would pay it, but not these small animals. They are excluded. There is a small print. Na verdade foi uma raposa que ele atropelou e eles falaram, se fosse um animal grande, alguma coisa maior, aí sim nós pagaríamos, mas uma raposinha não, nós não pagamos. I said, but I pay. I have an agreement. Mas eu disse, mas eu paguei o meu seguro, eu tenho um acordo. Not in this case. Não, nesse caso não. There is 2 countries having an agreement. Há 2 países que fazem um acordo. Just a couple of months ago, Russia and Ukraine and some of the other East European countries. Foi há poucos meses atrás, a Rússia e a Ucrânia fizeram entre si um acordo. They received gas from Russia. They Eles received gas. recebiam gás da Rússia. And because there was some fight between Russia and the Ukraine, Esses países tinham uma luta, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bulgaria and Romania, who have an agreement for gas supply from Russia, Por causa disso, a Bulgária e a Romênia, que tinham um acordo de fornecimento de gás da Rússia, were suddenly sitting in the cold. ficaram de repente sentados no frio. They said, we have an agreement for gas supply. Eles falaram, nós temos um acordo para o fornecimento de gás. Russia said, we don't care. A Rússia diz, não damos a mínima. And they closed the gas pipeline. E fecharam o fornecimento In de this gás. world, there is nothing reliable. Nesse mundo não há nada realmente confiável. In Genesis 3, Em Gênesis 3, there we read it. I said it yesterday morning already. eu já disse ontem, já usei esse texto ontem. There it says, now the serpent was more cunning than any beast of the field. 3:1. Diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, Which the Lord God had made. que o Senhor Deus tinha feito. And he said to the woman, has God really said? E a serpente disse à mulher, Deus realmente foi assim que Deus disse? Has God indeed said? É assim que Deus disse? When we separate ourselves from God, Quando nós when we separate ourselves from God, nos separamos de Deus,
insecurity comes into each and every life. A insegurança entra na vida de cada um de nós. I want to recap just in one sentence what I said yesterday Eu quero already. recapitular novamente em uma única frase o que eu falei ontem. When we turn away from God, Quando nós nos voltamos de Deus, nos separamos, nos damos as costas a Deus, it's not only getting dark, não fica somente But also escuro, but insecurity will grip our heart and life. mas a insegurança vai entrar no nosso coração. Because suddenly there is no more security. Porque de repente não há mais segurança. We are called into ministry Nós fomos chamados para o ministério as evangelists, pastors, teachers, como evangelistas, pastores, mestres. and sometimes we realize there's insecurity in our heart. E às vezes nós percebemos que há insegurança no nosso There is coração. fear coming into our life. Há medo entrando na nossa vida. Fear is always an indicator of separation from God. O medo é sempre um indicador de separação de Deus. Because if we don't love God 100%, Porque se nós não amamos a Deus 100%, fear will creep into our life. o medo vai entrar sorrateiro para dentro da nossa vida. And if fear comes into our life, E se o medo entra na nossa vida, immediately insecurity comes into our life. imediatamente insegurança entra na nossa vida. Because there's really nothing anymore in this world we can rely on and we can hold tight to. E porque na verdade não há nada realmente confiável nesse mundo no qual nós podemos nos pendurar, nos segurar. When you leave this conference, Quando você deixar essa conferência, I want you to make sure eu quero que você tenha certeza that you rely on Jesus and His Holy Spirit and God only. que você confia em Jesus e no Espírito Santo e em Deus somente. It is good to have friends and support and everything. É bom ter amigos e ter suporte das pessoas e tudo mais. This is the way how God provides, Essa é a maneira como Deus provê, but they are not our security. mas eles não são a nossa segurança. We as a ministry, Nós como um ministério, we have supporters, nós temos Supporters. supporters, people who help us financially. pessoas que nos ajudam We have financeiramente. prayer partners who stand with us, Nós shoulder to temos shoulder. parceiros de oração que estão conosco ombro a ombro. And it's a close relationship and fellowship. E é uma relação bem conectada e de comunhão. But Mas we cannot rely on anyone. nós não podemos confiar nos outros. We had a very difficult situation the Nós- last couple of months. Nós tivemos uma situação muito complicada há alguns meses atrás. I mean, a very difficult situation. Uma realmente difícil situação. I say it again, Eu vou dizer de novo, because it was a very serious situation. porque era uma situação muito séria. Some of our supporters had invested in Wall Street. Alguns dos nossos investidores tinham investido em Wall Street. And when this crash happened last year, E quando a crise aconteceu no ano passado, it affected everyone in America. essa crise afetou a cada um, a todas as pessoas na América. Today, America is suffering like crazy. Hoje a América está sofrendo como nunca. If we would put our hope in the people, Se nós colocássemos a nossa esperança nas pessoas, we would just kneel and cry every day 24/7. nós iríamos simplesmente nos ajoelhar e orar 24 horas por dia. But we don't, Mas nós não. because we put our trust in Jesus. Nós colocamos a nossa confiança em Jesus. And that's why we can go from crusade to crusade E é por isso que nós podemos ir de cruzada em cruzada. and continue doing with what God has called us to E do. continuar fazendo o que Deus nos chamou para I fazer. want to encourage everyone here this afternoon. Eu quero encorajar a cada um aqui nessa tarde. No matter what your situation is, Não, seja qual for a sua situação, you may feel like Moses standing in front of the Red Sea. você pode se sentir como Moisés parado diante do Mar Vermelho. You know God has called you out of Egypt. Você sabe que Deus chamou você para sair do Egito. Moses had a responsibility for a huge people. Moisés tinha uma responsabilidade enorme sobre um número grande de pessoas. Now he stood there. Agora ele estava parado ali. There was 3
kinds and types of people against him, or things against him. Havia três tipos e tipos de coisas contra ele. There was the Red Sea that was against him. Havia o Mar Vermelho, que era contra ele. There was the Egyptians against him, behind him, all around. Havia os egípcios atrás dele, contra ele. And there was his own family and tribe and people against him. E havia a sua própria família, tribo e povo contra ele. Isn't this many times? Isso não é assim muitas vezes? When God called me to become a missionary in the Middle East in Dubai, Quando Deus me chamou para ser um missionário no Oriente Médio, em Dubai, my wife's family, they are all Christians. minha esposa e a família dela são todos cristãos. Born again Christians. Cristãos nascidos de novo. Wonderful people, I love them. Pessoas maravilhosas, eu amo But eles. when you receive a calling, you receive the calling. Mas quando você recebe o chamado, você recebe o And chamado. you are responsible for the calling. E você é responsável pelo chamado. Maybe 1,000 other people don't understand it. É possível que as outras pessoas não entendem. When Reinhard received the voice of God to build the largest tent in the world, Quando o Reinhard recebeu a voz de Deus para que construísse a maior tenda do mundo, seating 34,000 people, ele queria colocar 34 mil pessoas nessa tenda. people said now he has become crazy. As pessoas disseram, agora ele enlouqueceu. Because his largest crowd at that time was 10,000 people. Porque o maior número de pessoas que ele tinha conseguido reunir até então era de 10 mil pessoas. What do you want to build a tent now for 34,000 people? Por que é que você quer construir uma tenda para 34 mil pessoas? Who do you think you are? Quem você pensa que você é? When God gives you a vision to build a church, Quando Deus lhe dá uma visão de começar uma igreja, many times it's the own people who stand against you. muitas vezes é o seu próprio povo que está contra você. Let no devil and no people destroy the vision that God has put in your Não heart. deixe ninguém destruir a visão que Deus colocou no seu coração. My own family, or my wife's family, was against us. Minha própria família, a família da minha esposa eram contra nós. They threatened my wife to take the children away. Eles esperavam, They threatened. eles queriam tirar os filhos dela. They said, you cannot go with these young children. The youngest was just 2 months old. Eles queriam tirar nossos filhos porque o mais novo tinha apenas 2 meses. 4 little children going to the Arabs, they're going to kill you and whatnot. Vocês não podem ir para o meio dos árabes com essas crianças, eles vão matar vocês. But when God speaks, Mas quando Deus fala, we go. nós vamos. I quickly tell you a secret. Eu quero lhe contar um We segredo. went. Nós fomos. 3 months later, my mother-in-law, she followed us. 3 meses depois, a minha sogra nos seguiu. She says, I'm coming. I want to make sure you are all well. If not, I take you home. Eu estou vindo, quero ver se vocês estão bem. Se não estiverem bem, vou levá-los para casa. She booked the flight to stay 10 days. Ela marcou a passagem dela para ficar 10 dias. She almost stayed 3 months. She didn't want to go home Ela anymore. quase ficou 3 meses e não queria mais ir embora. When she saw what God did, how God moved. Quando ela viu o que Deus estava fazendo ali, como Ele se movia. When we see how God moves, we don't want to go back anymore. Quando nós vemos como Deus está se movendo, nós não queremos mais ir Hallelujah. embora. When you've Aleluia. seen this once, Quando você vê isso uma vez, the crowds, the millions of people, as multidões, as milhares de you pessoas, don't want to go back anymore. você não quer ir embora mais. When you see how your church grows, you don't want to go back Quando anymore. você vê como a sua igreja cresce, você não quer mais ir There embora. is one thing we can trust, it's Jesus Christ. Há uma coisa que você pode confiar e é Jesus He is the Cristo. guarantor himself for his promises. Ele é o garantidor próprio, é aquele que dá a garantia das suas Because promessas. whatever Jesus promised, he has kept. Porque tudo o que ele promete, ele mantém. Whatever he promised, he has kept. Seja o que for que ele promete, ele mantém. And what he promised in this world, it will also happen in future. E aquilo que ele prometeu nessa terra vai acontecer no futuro. John 14:3 we read. John John 14 verse 3. 14:3. João 14:3, vamos ler. I'm going Eu estou indo to prepare a place for you. preparar um lugar para vocês. I will come again Eu vou voltar, virei rec- outra vez and receive you to myself, e vos levarei para mim mesmo, that where I am,
para que onde eu estou, there you also may be. estejais vós também. Hallelujah. Aleluia. This is not the last station here for us. Esse não é o último tempo para nós. Jesus will come back Jesus vai voltar and he will take us with himself e Ele vai nos levar para si mesmo and take us to where he is already e now. vai nos levar para onde Ele está This is my agora. hope and my joy. Essa é a minha esperança, a minha Jesus alegria. will come back. Jesus vai voltar. Hallelujah. Aleluia. Glory Jesus, glory Jesus. His word is true and is steadfast. A sua palavra é verdade e é firme. Malachi 3:8 we read. Malaquias 3:8. 3:8. For Malaquias I am 3:8. the Lord, I change not. Pois eu sou o Senhor e eu não mudo. Period. Full Pronto. stop. Ponto. Puncto. Is this right? Puncto? Ponto. Puncto. I like that. Eu There gosto is no disso. question mark. Não há ponto de interrogação. There is no comma but. Não há uma vírgula e mas. No comma if. Não vírgula se. We people always put an if to our sentences. Nós, pessoas, sempre colocamos um se no final das nossas sentenças. Forgive me for saying something now. Me perdoem por dizer algo agora. We just came from Rio. Nós acabamos de vir do Rio. You know, one of the most common words I heard there, Você sabe qual é a palavra mais comum que eu ouvi lá? it's if. É se. Why? Por quê? Whenever we made up a time to meet, Cada vez que nós marcamos um horário, they said yes if there is no traffic. eles falavam sim se não tiver If there's no problema traffic. no tráfego, So no trânsito. and 99% there was traffic. E 99% das vezes We havia human problema de beings, trânsito. we human beings always have the big challenge to put a comma and if. Nós, seres humanos, sempre temos esse grande desafio de colocar uma vírgula e um se. Not so Jesus. Mas Jesus não fez He assim. says, I will change not. Ele diz, eu não vou mudar, I will não há change em not. mim mudança. That's why his coming back is certain. É por isso que a sua volta, o seu retorno é certo. I'm almost at the end. Estou quase chegando no final. But here's something which is really important for our ministry. E aqui há algo muito importante para o nosso ministério. His promise, even for healing, is true. A sua promessa, mesmo para curar, é verdadeira. We heard this morning from Evangelist Bonke. Nós ouvimos nessa manhã do evangelista Bonke. If there's 99 people we pray for, Se há 99 pessoas pelas quais oramos and they don't get healed, e elas não são curadas, it does not change the fact that the word of God is true. isso não muda o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. The people of Israel were in Egypt. As pessoas, os israelitas estavam no Egito. They had the promise that somebody will come to take them out. Eles tinham a promessa de que alguém viria para libertá-los. They were waiting. Eles estavam esperando One generation, uma geração, 2 generations. 2 gerações. The grandchildren went to their grandfather, said, "Grandfather, when will it happen?" Os netos vinham a seus avós e perguntavam a vovó, quando vai acontecer? They said, we know, it will happen." E eles diziam, nós sabemos, vai acontecer. 4th generation, 5th generation, 4ª geração, 5ª geração, 10th generation, 10ª geração, 400 years. 400 anos. I tell you, if after 5 days nothing happens, I'm get concerned. Eu digo a você, se depois de 5 dias nada acontecer, eu fico preocupado. If God speaks and it doesn't happen immediately, we are always getting the creeps. Quando Deus fala e não acontece imediatamente, nós sempre ficamos preocupados. You know, in this world today, everything is instant. Now. Tudo isso está coçando. I mean, 10 years ago, when we had the babies, Quero dizer, 10 anos atrás, quando tivemos os nenês, you have to put the milk in the pot and you have to switch on the heater and wait. você tinha que colocar o leite numa panelinha e ligar o fogo e esperar. Today, you put the milk in the microwave oven, Hoje você coloca o leite no micro-ondas, you press 10 seconds, você pressiona 10 segundos and after 3 seconds, you think, wow, this takes e awful long. depois de 3 segundos você diz, nossa, como demora esse leite. Isn't this true? Não é verdade? You know,
20 years ago, Você sabe, Or 20 30 anos years ago. atrás, ou 30 anos atrás, you had to stand in the line wherever you go. você tinha que ficar na fila onde quer que você fosse. Today I drive to the bank. Hoje eu vou até o banco de carro, Oh, there's too many people, so I go to the drive-through bank. eu vejo, tem muita gente e eu vou Pull pela down the window, caixa, pull vou down até the o drive-thru, window, eu put my baixo o card vidro, in, get my coloco o meu cash. cartão, Everything has to be quick, 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 quick pego o now. dinheiro e tudo tem que ser rápido, 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 agora. Time does not change the fact that the word of God is true. O tempo não muda o fato de que a palavra de Deus é I think this verdadeira. is a very important lesson as you will leave this place. Eu penso que isso é uma lição muito importante quando para você levar embora daqui. I want to put this into the heart of every young person. Eu quero colocar isso no coração de cada pessoa jovem aqui. Yes, I want you to go, go, go. Sim, eu quero que você vá. But don't jump the gun. Don't go ahead of Jesus. Mas não vá adiante de Jesus, à frente dele. Make always sure Jesus is in front of you. Tenha sempre certeza que Jesus está à sua frente. Because when he's in front of me, I can hide behind him. Porque se ele está à sua frente, você pode se esconder Don't atrás try dele. to run in front of him. Não tente passá-lo, ultrapassá-lo. We want everything quick, 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 quick. Nós queremos tudo rápido, rápido. When God puts a prophecy into your heart, Quando Deus dá uma profecia, coloca uma profecia dentro do seu coração, don't lose sight of the prophecy, não perca o foco daquela profecia, but wait and go and wait for it to happen. mas espere e vá, mas espere que aconteça. And if it doesn't happen within the next 2 days, E se não acontece nos próximos 2 dias, don't think this is a proof that it's wrong. não pense que isso é uma prova de que aquela profecia estava errada. Reinhard is writing in one of his books Reinhard está escrevendo em um de seus livros about the bones of Joseph. The bones, dry bones. sobre os ossos de José, Because Joseph said, when I die, porque José disse: quando eu morrer, keep my bones mantenha os meus ossos and take them into the promised land. e levem os meus ossos para a terra prometida. And Reinhard says there is more faith in the bones of Joseph than in many other people today. E o Reinhard diz no livro que há mais fé nos ossos de José do que Than in many people today, Christians há today. mais fé naqueles ossos de José do que na maioria das pessoas hoje. This man knew God has spoken, it will happen whether I'm alive or I'm dead. This man, Joseph, he knew Esse homem, José, ele sabia when God has spoken, que quando Deus falou he will take them into the promised land. que Deus ia levá-lo para a terra prometida, Whether he will be still alive or he will be dead. seja vivo ou morto. Time ele does sabia. not prove O tempo não prova against the word of God. qualquer coisa contra a palavra de Deus. His promise is true. A sua promessa é verdadeira. And when God says, I will give you the gift of healing, E quando Deus diz: eu vou lhe dar o presente, o talento, o dom da cura, I will heal today as I did 2,000 years ago. eu vou curar hoje como curei há 2000 anos atrás. Then he will do it. He doesn't change his Então mind. ele vai fazer e ele não muda de ideia. He does not change his mind. Ele não muda de ideia. Hallelujah. Aleluia. We have to trust him. Nós temos que confiar nele. When we go into ministry, Quando nós entramos no ministério, this is the time where we jump out. esse é o tempo que nós pulamos. Like Peter jumped out of the boat. Nós pulamos como Pedro para fora do seu barco. I mean, Peter knew Eu quero dizer, Pedro sabia. either God divides the sea Ou Pedro vai dividir as águas, ou Deus vai dividir as águas, or he will catch him. ou ele vai agarrá-lo, pegá-lo. Whatever happens, Algo vai acontecer. I don't care. Eu não ligo. Jesus spoke and I will Jesus go. falou e eu vou sair desse barco. Hallelujah. Aleluia. God works in different ways, Deus usa diferentes maneiras, but he will always stay to his word, faithful to his mas word. ele vai sempre ser fiel à sua palavra. He is faithful. Ele é fiel. Faithful to you and faithful to me. Ele é fiel a você e fiel a mim. And he called us into his ministry. E ele nos chamou para o seu ministério. He will never leave us.
Ele nunca nos abandonará. But we need to trust him with all we have. Mas nós precisamos confiar nele com todas as forças que temos. I once heard a story. Eu quero contar uma história. I know you in Brazil have the most beautiful waterfalls in the world. Eu sei que no Brasil vocês têm as cataratas mais lindas do mundo. Iguazu? Foz do Iguaçu. I know it. I Eu was conheço, eu sei. looking it up on the internet Eu estava olhando na internet yesterday night or this morning when we came home. ontem à noite, quando chegamos em casa. I went into the internet, I looked at the beautiful pictures, everything. Eu gostei daquelas fotos maravilhosas que vi. And suddenly I was reminded of a very story I heard when I was a little boy. E de repente eu lembrei de uma história de mim quando eu era pequeno. It happened in Canada at the Niagara Falls. Eu estava no Canadá, nos Niagara Falls. There was an artist Havia artista. and he went over the Niagara Falls on a steel rope. Esse artista é malabarista. Ele passou por cabo atravessando as cataratas do Niágara. They advertised all over the city, Niagara Falls and Isso Buffalo. foi divulgado por todo Buffalo e Niagara City. On Saturday, this man will tie a rope over the falls and walk on this rope. No sábado, esse homem vai esticar uma corda, cabo e vai passar por esse cabo atravessando as águas do Niágara. The day came, the rope was ready, and here was the man, and many people wanted to see O it. dia chegou, a corda estava ali e muitas pessoas vieram para ver. This man started, Esse totally homem, silence. havia silêncio total. Esse homem começou And he walks on this rope over the falls. e ele atravessou por essa corda por cima das cataratas. Big applause from all sides. Havia enorme aplauso por todos os lados. Wonderful. Maravilhoso. Well, he's an artist. Bom, ele é malabarista. On the other side, he takes a wheelbarrow. Do outro lado, ele pegou Wheelbarrow, eine Schubkarre. ele pega carrinho de mão. Oh, that's Do outro wonderful. lado, ele pega carrinho de mão. Isn't it wonderful when you have always a backup language? Não é maravilhoso quando você sempre tem uma outra língua? So he took the wheelbarrow and he says, I will now take the wheelbarrow and go to the other side. Ele pega então esse carrinho de mão e diz que vai atravessar essa corda com o carrinho de mão, empurrando o carrinho de mão. And he asked the people, do you believe I can do that? E ele pergunta às pessoas: vocês creem que eu posso fazê-lo? Well, they saw him walking already once without, he might as well go with the Bom, wheelbarrow. eles viram ele atravessando numa direção sem, então vai conseguir também atravessar com. Everybody shouted, yes, sure, E you can do todos, sim, it. claro, você pode fazê-lo. He takes the wheelbarrow Ele pega o carrinho de mão and he walks on this rope e ele passa por essa Over- corda, over the falls. por cima das cataratas. And he arrives at the other end. E ele chega do outro lado. Big applause. Grande aplauso. Now, he says, do you think I can do it again? E você diz: vocês acham que eu consigo fazê-lo mais uma vez? Oh, of course they have seen him just doing it. Yes, he can do it. He can do it. He Claro, can do eles it. viram fazendo ele fazendo duas Are you vezes. sure I can do it again? Você tem certeza que posso fazê-lo de novo? Yes, are you sure you can do it? I can Sim, do it? sim, você tem certeza? Okay, if you are sure, who will come and sit in the wheelbarrow? Ok, quem tem certeza, então venha sentar nesse carrinho de mão aqui. All the hands went down. Todas as mãos se baixaram imediatamente. So they were not so sure anymore. Não estávamos mais tão A seguros. small boy standing there. Mas pequeno menino parado ali. A young boy, he says, yes, I want to come. Menino pequeno disse: sim, eu quero ir. I want to come. Eu quero ir. The people around him, be quiet, are you crazy? As pessoas ao redor: quieto, você está louco? Don't. And the man says, okay, come. E o homem come. disse: ok, venha. And the people tried to stop him. E as pessoas tentaram parar o But he menino. said, no, I like it. Ele disse: não, eu quero ir. He was like me, I would have gone. Ele era como eu teria ido. So he went, and the man said, are you sure? Então ele foi e o homem disse: você tem certeza? Do you trust me to take you over? Você me confia que eu vou lhe levar até o outro lado? He says, yes. Ele disse: sim. He sat into this wheelbarrow, Ele sentou no carrinho de mão. totally silence. Havia silêncio total. And here goes the man. E lá vai o homem. No sound. You could have a pin drop. Here, Você a pin poderia ouvir uma agulha cair no chão. drop.
Towards the end, faster and faster, faster, and he E no made final it. ele foi bem rápido e conseguiu. And a big applause. E grande aplauso. And then he asked him, why did you trust me? E aí ele perguntou, por que você confiou em mim? Why did you trust me? Por que você And the confiou em little mim? boy said, because you're my father. E o menino falou, porque você é meu pai. Because you're my father. Porque você é meu pai. Now suddenly all the people understood one thing. E de repente todo o povo ali entendeu uma coisa. Whom do we trust? Em quem nós confiamos? When Jesus calls you into ministry, Quando Jesus chama você para o ministério, it's not some stranger. não é um estranho chamando você. It's not an artistic act. Não é um ato artístico. It's not tightrope ballet. Não é um balé sobre a corda bamba. When we sit in the wheelbarrow of Jesus, it's the safest road you can be on. Quando nós sentamos no carrinho de mão do Senhor Jesus, é o melhor lugar para se I want sentar. to challenge each and every one this Eu afternoon. quero encorajar e desafiar cada um aqui nessa tarde. Jesus has called you into ministry. Jesus chamou você para o ministério. As evangelists, as pastors, as teachers, Como evangelista, como pastores, como Sunday mestre, school teachers, Sunday school, children's school teachers, como professor de escola dominical, in the worship team. no time no louvor. And troubles are coming. Troubles are coming. E as- Obstacles are E coming. os obstáculos vêm vindo. And you stand there E nós estamos parados ali. and you don't know what to do. E você não sabe o que fazer. And Jesus says, come on, E Jesus diz, vamos, get in. entre no carrinho. I will get you through. Eu vou fazer você passar por My isso. Holy Spirit is with Meu you. Espírito Santo está The com você. flame of fire is Há with fogo you. sobre você. I will carry you wherever you Eu go. vou mostrar para você, estar com você por onde você Whether it's for. Brazil, Latin America, Africa, Seja no Europe. Brasil, América Latina, África, Europa. Wherever I call you, I will be with you. Para onde eu chamar você, eu estarei com você. Come on, get in. Venha, entre. Come on, get in. Venha, entre. Trust him Confie nele, because he is trustworthy. porque ele é digno de confiança. I don't want to put my trust in Wall Street or in any other man. Eu não quero colocar a minha confiança em Wall Street ou em qualquer outro homem. I am decided Eu decidi to trust Jesus. confiar em Put Jesus, all my life into it. em confiar toda a minha vida a Ele, All I have into it. tudo que eu tenho a Ele. I know this example is silly, Eu sei que esse exemplo é tolo, but I'm just reminded of it. mas eu acabei de me lembrar dele. You know, when some gamblers gamble, Sabe quando os negociadores negociam? and when it's a real gambler, I tell you, because I've been gambling myself, I know it. Quando é uma real, não é uma negociação. Gambling, É Spiel, como se fosse um Glücksspiel, jogo. roulette. Apostadores, quando apostadores estão apostando, And you know, when they gamble throughout the whole night, quando eles estão apostando ali, negociando por toda a noite, they lose money after money after money eles perdem dinheiro e dinheiro. until they only have one token left. E quando eles têm apenas uma moeda sobrando. Now, if this person would be humanly speaking wise, E se essa pessoa fosse humanamente falando sábia, he would look at it and he says, well, I lost 99%, but I'm going to keep this. ele olharia And go para home. isso e diria, eu perdi 99%. E ele diria, vou segurar e manter, ficar com essa moeda e No, guardá-la. he does not do it. Não, ele não é o que ele faz. Because he's so passionate. Porque ele é tão apaixonado. He says, I almost lost everything, might as well put it all in. Eu quase perdi tudo, eu vou colocar esse resto também And no he jogo. loses everything. E ele perde tudo. I tell you, when Jesus calls, Eu digo a você, quando Jesus chama, when you put everything in, quando você põe tudo no negócio, you will win everything. You will win everything. você vai vencer tudo, vai receber e With ganhar Jesus, you tudo. will win Com everything. Jesus você vai ganhar tudo, Because he is the victorious one. porque Ele é o vitorioso. I put everything in. Eu coloquei tudo nele. Are you with me this afternoon?
Você está pronto para confiar Do nele? you want to put everything in? Você quer colocar tudo nele? Who is here this afternoon who says, I received the fire. Quem aqui diz, eu recebi o fogo? I want to put everything in. Eu quero colocar tudo I nele. want to get in. Eu quero entrar. I trust Jesus to carry me Eu quero through. que Jesus me leve. I want to do what he has called me to Eu do. quero fazer o que ele me chamou para fazer. I'm on fire for Jesus. Eu estou em chamas por Jesus. No more compromise. Não há mais comprometimento. Whatever it costs, Seja o que custe, I am decided to follow him eu decidi until segui-lo he receives us in heaven one day. até ele nos receber no Amen. céu. Are you Amém. blessed? Você foi Are you abençoado? blessed? Hallelujah. Aleluia. I sense in my spirit something here. Eu sinto no meu espírito algo aqui. And I hope you are not disappointed. E eu espero que você não fique desapontado. But I truly believe here is a young generation this afternoon Eu realmente creio que há uma geração jovem aqui nessa tarde that can change this nation. que pode mudar essa nação. Who is here this afternoon who is below 30? Quem está aqui nessa tarde que tem menos de 30 anos de idade? I think you're cheating. Get your ID out. Eu quero ver a sua identidade. Who is below 25? Quem tem menos de 25? Wow. Still a lot. I would Ainda like to muitos. pray for all those up to 30 years. Eu quero orar por todos aqueles que têm até 30 anos de idade. But only for those Mas somente por aqueles who know that God called them into ministry. que sabem que Deus os chamou para o ministério. Evangelists, pastors, teachers, whatever. Evangelistas, pastores, mestres, seja o que for. If God has called you and you know it in your heart, Se Deus o chamou e você sabe no seu coração, and you are below 30, e você tem menos de 30 anos de idade, I want you to stand now. eu quero que você fique em pé. Glory Jesus. Wow. I think we can still do it. I want to pray with you. I want to lay my hands on you Eu quero orar por você, because I believe that at the moment God will connect with you. porque eu creio que no momento que orarmos, Deus vai conectar-se com você. And I believe it is a moment where you not only consider getting into the wheelbarrow, E eu creio que não é um momento apenas onde você está considerando entrar no carrinho de mão. you know, if I would be below 30, Você sabe, se eu tivesse menos de 30 anos, somehow I feel like jumping in. eu me sinto assim, tipo, entrar pulando para dentro do carrinho Don't de mão. give the devil a chance of 1 second to reconsider. Não dê ao diabo uma chance, I would segundo. jump in and Pule say, para "I've dentro got desse the fire. carro. I want to go Pule with para dentro desse Jesus." carrinho. Diga, eu tenho fogo, No eu quero ir turning com back. Jesus. Não há Nothing is going retorno. to stop me. Nada vai me parar. Where is the sinner? Where is the sinner? Onde está o pecador? Where is the sick person? Onde está a pessoa enferma? Where is the person who is bonded? Onde está a pessoa que está presa? We are going out to set them Nós free in the vamos name of agora Jesus. libertar essas pessoas We are going em to nome lay de hands Jesus. on the people. Nós vamos colocar as nossas mãos sobre as We are going to pessoas. change our schools, our Nós vamos universities. transformar as nossas universidades, as We are nossas going to escolas. shake this generation. Nós vamos chacoalhar essa geração. We are going to be generation shakers Nós vamos ser uma geração de For chacoalhadores for Jesus. para Jesus. Nothing can stop us anymore. Nada nos vai parar mais. If you want me to pray for you, Eu quero orar por você. I want to do that. I want to do that. Eu quero fazer isso. Only if you want it. Apenas se você quer oração. I'm going to be down here, Eu vou estar aqui embaixo. and to make it easy, I would like all, just wait 1 second. I want all in the middle block and over there to move over there and come from here and go back. Eu quero que todos os que têm menos de 30 anos que estão em pé, que vão para lá e venham para frente por aqui. Yes, in two Vocês lines. vão para lá e vêm passando por aqui em duas filas. Vamos Just fazer wait duas here. filas. Espere aqui, o primeiro pode esperar aqui. Você é o primeiro aqui. And then we will take the other side. Vocês vão pelo outro lado e passar aqui pela frente. We will make two lines.
Nós vamos fazer 2 filas and I just want you to pass. e eu quero simplesmente que vocês passem por aqui. It is not my hand. It is not my hand. Não é a minha mão, It is that Jesus connects with you. é Jesus se conectando com você. He will reconfirm the calling. Ele vai reconfirmar o chamado. And you will go back and go out from here. Acho que não. You will go back and go out from E here você vai sair daqui with the assurance in your heart. com a certeza no seu coração. No more fear. Não terá mais medo, No more insecurity. sem insegurança. You can say, I know that I know that I know. Você vai dizer, eu sei que eu sei que eu sei. The flame is on my head. A chama está sobre a minha The cabeça. sword is in my hand. A espada está na minha mão. His word is in my mouth. A sua palavra está na minha boca. And now I will go out and change this world. E agora eu vou sair e vou mudar esse mundo. In Vou Jesus' transformar name. o mundo em nome de Jesus. Please, only 30 and below. Por favor, apenas 30 e menos. And only those who know they have a calling from God. E apenas aqueles que sabem que tem um chamado de Deus. If you are willing to go and fulfill what God has called you to do. Se você quer ir e preencher, cumprir o chamado de Deus para sua vida. I want all others to stand. Gostaria que todos os outros se colocassem em We pé. want to pray. Nós queremos We orar. want to worship God. Nós queremos adorar a Deus. And we older ones now, E nós, os mais velhos agora, we want to send them together. nós vamos enviá-los juntos. You have a responsibility as you sit here for this young generation. Você tem uma responsabilidade para essa geração mais jovem. I want each one of you now to reach out with your hands. Eu quero que cada um de vocês estendam as suas mãos. And as they pass by, I want you to bless them. E à medida que eles vão passando aqui, eu quero que você os abençoe. Pray for them. Ore por eles. Support them. Dê suporte a eles. That they go with your backup. With your backup. Que eles vão com o seu backup. Hallelujah. Lord, and I pray now Que viva Deus, eu oro agora. that you come and ignite the fire in each Você heart. venha e incendeie o fogo agora. Connect them. Reconfirm the promise. Conecta com eles, Senhor. Reconfirma-os agora. In the name of Jesus, I pray.